Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra doutrinária do Lar de Maria, hoje com nosso irmão Rodrigo Salles, que vai estar tratando o tema Quais as obras de Allan Kardec e seus benefícios para a humanidade. Vamos convidá-lo. Rodrigo, você pede para compartilhar ou eu te envio o convite? Vou te enviar. Boa noite, Estela, Cíntia, Fernando, Viviane, todos bem-vindos. Grande Rodrigo, boa noite. Boa noite, querido. Satisfação Eu acho que receber. digo mesmo, eu acho que eu estava com... Agora, melhorou. É a luz, né? Muita luz a sua pessoa sempre, né? Meu Deus do céu. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Melhor agora trabalhando, né? Para Jesus, né? Exatamente. Vamos em frente. Então vamos lá. Vamos aproveitar o tempo, né? Porque como a gente faz pelo Instagram, o tempo é sempre bem reduzido, né? Mais uma vez agradecer a presença de todos em mais nossa segunda palestra doutrinária, né? Que esse trabalho vai perdurar de agora em diante, independente de pandemias, né? É a tecnologia que veio a acordar a nós espíritas do recurso que nós tínhamos na mão e não estávamos usando de toda a sua potencialidade, né? E sendo assim, para iniciar o nosso trabalho, vamos nos harmonizar, procurar cada um de nós elevar o pensamento a Deus para fazer nossa prece inicial de início de trabalho. Pai amado, Jesus misericordioso, espiritualidade amiga e Maria Santíssima, pedimos mais uma vez a ajuda necessária na condução do trabalho da noite de hoje, a iluminação, a ajuda ao irmão que vai conduzir a palavra, trazendo o conhecimento do nosso querido Allan Kardec e de suas obras. Pedimos mais uma vez a proteção para esse trabalho e que todos aqueles que estejam através da audiência nessa rede social, colhendo os benefícios da moral evangélica, dos ensinamentos dessa doutrina espírita tão maravilhosa, encontrando os bálsamos de amor, de esperança, para prosseguir nas nossas lutas diárias, confiantes em nosso Mestre Jesus. Sendo assim, que possamos dar por iniciados o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Bem, pessoal, hoje estamos com o Rodrigo Salles, esse grande trabalhador espírita, não é, sempre levando a obra a todas as vertentes, não só do estado de Pernambuco, mas ao Brasil, né? Hoje também atuante em todo o movimento jovem espírita. E hoje ele está tratando conosco o tema Quais as obras de Allan Kardec e seus benefícios para a humanidade. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai conduzir nos próximos 50 minutos. Quando faltar 50 minutos, vou dar um avisozinho para poder fazer as últimas ressalvas e você volta fazendo a prece, tá, Rodrigo? Deus te abençoe e a palavra é sua. Bruno, querido, para você uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo, a todos os irmãos do Lar de Maria, essa casa muito querida, que certamente nesse momento busca se acolher e se aquecer, mesmo que virtualmente. E eu imagino o quão deve estar sendo difícil para vocês, porque nas vezes que eu estive no Lar de Maria, ficou muito claro que o afeto, a proximidade, o calor humano é algo que faz parte do trabalho, da dinâmica de vocês. Mas somos convidados a nos reinventar, a nos adaptar a esse momento de instabilidade no mundo e encontrarmos soluções. E estamos aqui para isso. Para que nessa noite, juntos, nós possamos fazer a lembrança de um conjunto de obras que promoveram e ainda promovem um impacto nas ideias humanas. E não somente um impacto nas ideias, como, sobretudo, no sentimento e no convite à humanidade a tornar-se cada dia melhor. Quando a gente fala sobre as obras de Allan Kardec, a gente precisa ter de imediato a ideia de que essas obras contribuíram para trazer ao mundo a percepção de uma realidade
que até então era tido como uma realidade sobrenatural, maravilhosa, uma coisa mística, algo muito do sentimento e do feeling das pessoas. Não havia ciência que fizesse a investigação dessa força presente na natureza chamada espírito. Kardec foi o grande investigador que estabeleceu uma metodologia científica através da comunicabilidade com os espíritos, para que através dessa metodologia científica fosse possível investigar a dinâmica existencial do mundo espiritual. E se nós observarmos em todas as suas obras, existe um cuidado excessivo de Kardec de fazer-nos explicar de forma quase que detalhada os conceitos e os princípios que eram observados por ele nas múltiplas pesquisas que ele fez com o maior número de médiuns dos mais variados cantos do planeta no seu tempo. Se a gente for observar na parte mais comum do dia a dia, as pessoas vão se limitar, Bruno, a dizer que Kardec escreveu 5 obras. E aí, aquelas obras mais tradicionais que nós conhecemos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós transformamos na Bíblia do Espiritismo, que não existe e nem o próprio Kardec entendia dessa forma, o Céu e o Inferno e a Gênese. Porém, essas 5 obras, elas precisam ser compreendidas não como as principais, mas como uma das obras fundamentais no meio de 23 obras que Kardec escreveu. Poucas pessoas sabem dessa informação, de que houve, por parte do Kardec, uma média de 23 obras publicadas. E cada obra dessa tinha uma característica muito específica. Cada obra dessa tinha uma intenção muito valiosa. A primeira delas, que eu queria destacar aqui, é o livro O que é o Espiritismo. E esse livro, O que é o Espiritismo, Bruno, ele é um convite para todos nós para conhecer a apresentação da ideia espírita, mas no ponto de vista do diálogo e do debate de ideias. Porque o livro, O que é o Espiritismo, é todo construído em forma de diálogo e de debate de ideias. Então, era a forma que Kardec encontrava de nos apresentar uma perspectiva de perceber quais seriam as principais objeções que iriam haver na sociedade em relação às ideias espíritas. E ele ali estabelece o que seria a forma de nós conversarmos com as pessoas que pensam diferente. Das pessoas que são céticas, das pessoas que guardam uma outra tradição religiosa, das pessoas que tinham uma visão materialista da vida. O livro é quase que um manual nos ensinando a saber dialogar com quem pensa diferente. E é muito importante a gente deixar claro isso, porque Kardec tinha a preocupação de sempre dialogar com as pessoas, dialogar com quem pensava diferente. Kardec não tinha preocupação de fazer a pessoa se tornar espírita, mas ele tinha o cuidado de apresentar as ideias espíritas. Ainda que você não as aceitasse, ele ali estabelecia os meios para fazer o diálogo acontecer. Isso é algo que nós, como espíritas, não podemos perder de jeito nenhum. Nós, como espíritas, nos fundamentamos no diálogo. No diálogo, seja com os espíritos, no diálogo, seja com o próximo que está encarnado do nosso lado, no diálogo com quem pensa diferente. A doutrina espírita e o fazer espírita é um fazer que se faz com diálogo. E isso Kardec nos dá como ensinamento na hora em que ele publica o livro O que é
o Espiritismo. A gente também precisa destacar o livro que a gente considera a obra fundadora do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que possui uma característica fundamental: perguntas e respostas. Novamente, um convite ao diálogo, a um diálogo que era estabelecido, a um diálogo que vinha fruto de uma investigação. Porque Kardec era investigativo. As pessoas acham, Bruno, que Kardec simplesmente brotou do nada e começou a investigar os espíritos. Quando, na verdade, só existe Kardec por conta de uma trajetória na educação que esse espírito teve quando ele era conhecido como Senhor Rivaio. O Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o discípulo direto de Pestalozzi do Castelo de Verdun, na Suíça. A metodologia de Pestalozzi, passada para Rivaio, que deu a ele aí mais de 30 anos de ativismo na educação, a educação da França principalmente, fez com que, quando ele chegasse no momento de se deparar com os fenômenos das mesas que giravam, a sua capacidade investigativa dos fenômenos naturais fizesse com que ele aplicasse metodologias de investigação e construísse uma abordagem pedagogicamente estruturada para apresentar as ideias fruto das suas observações. O Livro dos Espíritos é um exemplo disso. Ele foi metodologicamente construído para facilitar o entendimento de toda essa investigação do mundo espiritual que Kardec fez. E é importante a gente considerar que a obra O Livro dos Espíritos, ela foi uma obra construída a muitas mãos. Kardec era o maestro, mas muitas mãos trouxeram contribuição para essa obra. E trouxeram a contribuição numa metodologia traçada por Kardec. Então, Kardec não foi, eu estou falando isso para dizer que Kardec não foi um mero codificador. Kardec, ele deu o tom da doutrina espírita. Ele deu a metodologia. Ele apresentou a ideia. Ele foi muito mais do que um codificador. Ele sistematizou, ele organizou, ele deu a forma de estudar e investigar o mundo espiritual. E isso é fruto direto de toda a formação pedagógica que ele teve em toda a sua vida. Então, o Livro dos Espíritos é uma herança que Kardec traz dessa investigação. E nós, motivados que somos por curiosidades, Bruno? Na hora que alguém faz uma pergunta para a gente se aguça para querer a resposta. Então, Kardec, muito sabiamente, trazendo também uma herança da maiêutica socrática, aquela característica do Sócrates de perguntar até não ter mais o que perguntar, até chegar no fim ter uma resposta mais próxima do que seria a verdade, ele traz isso para o Livro dos Espíritos. E não é à toa que nós vamos entender que Sócrates e Platão são precursores da ideia espírita, exatamente pela perspectiva de ideias que Sócrates possuía, pela capacidade de diálogo, e isso é uma herança que Kardec traz para a sistematização da doutrina espírita. Essa é mais uma obra. Um outro livro também que é muito valioso a gente destacar aqui é o Livro dos Médiuns, ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É um ponto também interessante, Bruno, porque as pessoas se acostumaram a chamar essas obras de Kardec só pela primeira parte, o Livro dos Médiuns. Mas só que o livro tem um complemento, o título do livro é muito maior, é o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O próprio Kardec escreve isso. Só que a gente se acostumou a limitar, a reduzir só para o Livro dos Médiuns. E é um livro que, na minha concepção, que estuda essas obras, é um dos livros que mais se manteve atualizado de todos os outros. Porque é um livro que guarda a sistematização metodológica do fenômeno mediúnico.
E não é um livro que a gente precisa ler compreendendo o contexto histórico da época. Algumas outras obras de Kardec, para a gente entender o pensamento dele, a gente precisa contextualizar com o que estava acontecendo na Europa do século XIX. Porém, o Livro dos Médiuns, ele guarda quase que uma pureza, porque ele traz a metodologia científica de estudo dos invisíveis. E é um livro, Bruno, que as pessoas não costumam ler, não costumam estudar. Inclusive, alguns vão dizer que é um livro que tem uma linguagem difícil. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Bruno. Eu estou para encontrar um autor que escreveu mais fácil do que Kardec. É, muito didático. Kardec escreveu para ser entendido. Kardec escreveu para ensinar. Kardec escreveu nos moldes pedagógicos para promover escolas. Escolas no sentido de difusão do conhecimento. Então, não é um livro difícil, não é um livro impossível de ser percebido. Pelo contrário, é um livro que tem uma lógica muito grande. É nesse livro dos médiuns que a gente vai encontrar, por exemplo, Kardec fazendo menção a mais de 50 tipos de mediunidade. Há mais de 80 tipos de médiums. E nós, no nosso senso comum, se perguntarmos a alguém da casa espírita, diga para mim aí quantas mediunidades existem, quantos tipos de mediunidade existem. A pessoa vai dizer no máximo umas 4 ou 5. Ah, médium de psicofonia, médium que escuta, médium que vê, né, médium que tem premonição, médium de cura. Mas existem mais de 50 tipos. E nós não nos debruçamos para fazer essa compreensão. É lá no Livro dos Médiuns, Bruno, que a gente vai ver que não existe apenas 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a outra que agora me falhou aqui a memória. Possessão, né? Isso. Não, a simples, Fascinação e possessão. fascinação, a subjugação, isso. Só que existe outros 2. Existe a possessão e existe a obsessão física, que é o fenômeno do poltergeist, que as pessoas não dão a devida atenção, mas que é uma categoria de obsessão. A possessão, muita gente, inclusive nos estudos mediúnicos, diz que não existe, que Kardec falou que não existe a possessão. No entanto, o próprio Kardec, ele volta atrás no seu pensamento quando ele vai estudar os casos dos possessos na Europa. Então, quando ele faz a sua viagem pelas mais de 20 cidades na Europa, ele tem contato direto com casos de possessão. E ele escreve diversos artigos sobre isso. Então, ele reconsidera a opinião dele sobre a possessão, traz a perspectiva do fenômeno do poltergeist e abre um leque de 5 tipos de obsessão que podem afligir a alma do espírito encarnado ou do desencarnado no transcurso da vida, que é um tema que Kardec vai estudar muito. Tudo isso está no Livro dos Médiuns. Também está no Livro dos Médiuns, Bruno, a questão relativa a como nós estudarmos a realidade dos espíritos. Quais são os critérios que nós devemos utilizar para isso? Olha, se a comunicabilidade com os espíritos é uma metodologia científica, nós precisamos aplicar ciência realmente nessas comunicações. E como é que se faz ciência? A partir da análise dos resultados. Quais são os resultados que a comunicação espiritual traz? A própria comunicação em si. Então, é uma folha de papel que foi psicografada, é um registro gravado da voz de um espírito, de uma mensagem psicofônica, é um relato de uma vidência que se aconteceu, é a percepção prática de um fenômeno de cura, é a materialização de um espírito. E isso são os resultados. Fazer ciência espírita é se debruçar sobre esses resultados e aplicar critérios para analisá-los.
Veja que lá no Livro dos Médiuns, você vai ter, um dos últimos capítulos, Kardec estudando o que seriam as comunicações apócrifas, que é justamente aquele momento em que ele começa a estudar se aqueles textos psicografados eram mesmo daquelas personalidades que diziam ser. E Kardec aplica uma série de critérios que, no fim, a gente vai vendo que muitas daquelas personalidades não eram as verdadeiras que faziam referência a ser. Isso é uma coisa que a gente precisa voltar a resgatar no nosso contexto de movimento espírita. Porque hoje, se alguém começa a fechar os olhos, a mudar as feições corporais e já começa a simular que ali vai haver um fenômeno espiritual, uma psicofonia, todo mundo se cala, fica espantado com o fenômeno, olha para aquilo com uma certa maravilha e o que o espírito falar é regra, acabou-se, todo mundo tem que aceitar. O próprio Kardec discordava do espírito verdade, Bruno. Você vai encontrar textos de Kardec discutindo mensagens de Fênelon, mensagens de Erasto. E são espíritos que nós aprendemos a reconhecer o trabalho deles, porque possuem vários textos muito bem escritos por esses espíritos e fazem parte da falange do Espírito Verdade, mas Kardec discordava deles. Discordava e dizia que não era claro. Não é à toa que quem estuda o Livro dos Espíritos, por exemplo, vai ver que tem muitos foras fraternos que Kardec leva. Porque Kardec faz a mesma pergunta com outras palavras. E os espíritos vão e dizem, já te falamos sobre isso. Já te demos essa resposta. Já te dissemos o que isso acontece. Mas era a característica de Kardec investigativa, de não acreditar em tudo que era dito. Então ele precisava realmente testar a exaustão. É a mesma coisa que a gente precisa ver. É aquela frase, Bruno, é melhor que você rejeite 1000 verdades do que aceite a primeira mentira que chega. Né? Então, isso é um ponto forte na obra de Kardec. Uma outra grande obra, que a gente também tem aí um carinho muito especial, é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Que, para aqueles que não sabem, quando nasceu com o nome de Imitação do Evangelho. E foi um livro, Bruno, que o movimento espírita francês, quando Kardec anunciou que ia apresentar essa obra, não concordou. Houve uma grande resistência dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para a publicação dessa obra. Exatamente porque eles achavam que essa obra seria uma afronta ao poder da Igreja Católica na Europa do século XIX. Porém, Kardec deixa muito claro, é isso que eu queria destacar aqui, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é uma das introduções mais bem escritas de todas as obras. E as pessoas não leem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É lá na introdução, Bruno, que você vai ter Kardec deixando muito claro que o sentido do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer as máximas morais de Jesus e trazer o sentido existencial dessas máximas para a nossa vida. Então, qual é o sentido existencial? Se eu sou um espírito imortal, estou em vias de progresso, se o Livro dos Espíritos já me apresentou Jesus como modelo e guia, e se a dinâmica de progresso espiritual se dá com o avanço do intelecto, mas também do amor, onde eu vou encontrar a referência de amor? Nas passagens evangélicas que até então não foram bem esclarecidas. Esse é o sentido do Evangelho. E aí é lá também, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai encontrar, na minha opinião, outras pessoas podem ter outro tipo de visão, mas na minha opinião vai encontrar o mais belo de todos os textos, que é justamente o que trata da autoridade do ensino espírita. Que é aquele que vai falar sobre a fonte inesgotável do conhecimento espírita, que é o mundo espiritual. Ainda que todas as casas espíritas fechem as portas, ainda que todo mundo deixe de lado os livros e eles sejam queimados, a fonte vai continuar guardando e jorrando água para toda a humanidade. Porque a fonte não está na terra,
A fonte está no mundo espiritual. E os espíritos estão em toda parte. É um texto belíssimo que nutre a convicção do porquê nós acreditamos nos espíritos e o porquê que essa aliança entre encarnados e desencarnados pode promover o progresso das ideias e da humanidade. Muito bonito esse texto. E aí a gente avança, né? A gente chega ao livro O Céu e o Inferno, né? Ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que eu acho mais bonito, inclusive, né? Falar a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas Kardec também era um homem esperto, viu, Bruno? Kardec utilizava de estratégias de marketing para chamar a atenção para as obras. Então, Kardec chama o céu e o inferno porque eram as imagens alegóricas que a humanidade estava acostumada a ouvir o tempo todo, né? A Igreja Católica sempre impondo a ideia de que sendo bom iria para o céu, sendo mal iria para o inferno. Kardec pega isso e traz uma interpretação, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E ele vai estudar belíssimamente a história das penas e dos gozos eternos. Ele vai estudar o que acontece com os espíritos nas mais variadas histórias de vida quando eles chegam do outro lado da existência. E é muito bonito os relatos que vão ser colocados. Né? A apresentação, quando a pessoa foi boa, quando foi um criminoso, quando foi um suicida, quando foi um mal rico, quando foi uma pessoa virtuosa. Qual a percepção do mundo espiritual desses espíritos quando chegam do outro lado da vida? O que é que eles falaram sobre isso? Quais são as percepções que eles tiveram sobre essa realidade? O livro vai tratar sobre isso. Vai nos apresentar a perspectiva de céu e inferno como estados de consciência. Vai nos falar sobre a necessidade moral de enxergarmos a vida como sendo esse processo amplo de construção. Vai, inclusive, nos explicar, Bruno, o porquê o medo da morte, não é? Um medo esse que assola o coração de muita gente, medo de morrer. E aí lá tem um texto de Kardec que ele vai falar que o espírita não tem medo de morrer, né? O que é algo muito duvidoso nos dias de hoje, porque eu estou vendo muitos espíritas com medo de morrer, principalmente de morrer pela Covid-19, né? Eu até brinco com o pessoal diz que eu sou meio biruta com isso, mas, gente, se a gente desencarnar na pandemia, né? Olha que marco histórico, né? Chega no mundo espiritual e gente, desencarnei por causa da pandemia, né? Fica até um histórico para nós, né? Mas é claro, estou só brincando, os cuidados, a proteção temos que manter e não ter medo, porque Kardec vai nos apresentar a ideia de que esse medo é fruto direto do desconhecimento da vida futura. É a ideia atávica que nós ainda trazemos de que morrer acabou. De que o corpo guarda todo o sentido da vida, quando o convite do Espiritismo é exatamente o de enxergarmos o que somos como essência, que é espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. O corpo é físico, perecível, sujeito à lei biológica do planeta em que ele está inserido. Mas o espírito é imortal. Então a gente vai seguir, independente se a gente vai passar aqui só 10, 20, 30, 100 anos. E a gente tem que ter essa convicção de que a vida futura é a vida do espírito e a gente vai continuar a viver, guardando as nossas construções sentimentais, morais e espirituais que nós mesmos construímos ao longo da nossa trajetória, né? Aí vamos ter também uma outra obra muito significativa, mas também muito polêmica no nosso movimento espírita, que foi a Gênese, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E por que a Gênese foi tão polêmica, né? Por conta daquela história das traduções francesas, quando chegaram no Brasil, aquele problema que foi o cisma que houve, né, da percepção de Kardec, da percepção do Rustem em relação ao corpo de Cristo, se era um corpo material, se era um corpo fluídico, como que isso funcionava, né? E não somente por conta disso, mas a Gênese possui vários textos, principalmente naquele que foi inspirado
e foi construído, escrito, né, com a contribuição do Camille Flammarion, que fala sobre a uranografia geral. Né? Muitas pessoas, quando ouvem ou escutam ou leem essa palavra, se assustam. Mas é só ir no dicionário. Uranografia nada mais é do que o estudo do tempo. Então, é toda a percepção do tempo na ótica de se construir os mundos. Só que é interessante porque muitos desses textos que falam sobre os cometas, sobre os sóis, sobre alguns planetas, estão desatualizados em relação à ciência mais moderna dos tempos de hoje. Por isso que eu falei lá atrás que é importante a gente fazer uma leitura dos textos de Kardec contextualizando com o pensamento da época, para a gente não correr o risco de achar que a leitura dos textos de Kardec, Bruno, são leitura de textos sagrados, e não são. A leitura dos textos de Kardec são textos para debater, para ter referências de ideias, para comprovar, para criticar, para promover uma roda de diálogos. Kardec não escreveu para ser uma Bíblia, para ser sagrado, para ser aceito, ponto, acabou-se, ninguém pode mais questionar. Pelo contrário, né, o estudo dos textos de Kardec nos permite ver uma série de possibilidades de contextualizações das mais amplas possíveis. E é importante a gente ter sempre esse olhar, Bruno, porque Kardec escreveu baseado na sua visão eurocêntrica. Kardec era um homem da Europa do século XIX, de Paris, onde toda a ciência, né, ou todas as ciências estavam se desenvolvendo inspiradas no positivismo do Auguste Comte e da Revolução Francesa. Então, Kardec estava permeado por essas ideias. Certamente existem especificidades da dinâmica da vida que no Brasil, por exemplo, é muito diferente na Europa. O próprio Kardec vai fazer alguns questionamentos quando o Espiritismo chega no Brasil com os intelectuais franceses. E essas críticas que Kardec faz precisam ser contextualizadas porque nós estamos falando de um Brasil que, quando recebeu as ideias espíritas, tinha um caldo religioso católico muito grande. A religião do Império, que foi quando o Espiritismo chegou no Brasil, era o catolicismo. Então, evidentemente, as pessoas queriam transformar o pensamento espírita no Brasil em mais uma vertente religiosa e puramente religiosa. Kardec, inclusive, critica essa postura, né? Mas é a história e as características antropológicas que influenciam nas ideias. E Kardec também tinha essa percepção. E nós, quando vamos estudar o Espiritismo, temos que também ter essa percepção. As razões sociais, históricas, as razões políticas que envolviam um determinado tempo histórico e que resguardavam ou desaguavam na percepção de mundo. Isso é muito importante. Aí a gente vai entrando em outras obras, né, Bruno? A gente vai entrando um conjunto de obras, na verdade, né? Foram 12 anos, praticamente, de publicação da Revista Espírita, né? Ou, como o Kardec costumava chamar, o Jornal de Estudos Psicológicos. E é interessante porque a Revista Espírita, ela tem como princípio fazer um diálogo com a sociedade do seu tempo. Kardec ele era tão preocupado, Bruno, em fazer um diálogo para ver se as pessoas estavam realmente entendendo os princípios que estavam sendo revelados e descobertos, investigados, que ele não perdia tempo. Tudo que acontecia, que tinha uma conotação espiritual, Kardec dava uma interpretação, trazia, publicava na Revista Espírita, trazia estudos, respondia às cartas, às correspondências com o mundo todo. Então, eu até brinco dizendo que se Kardec tivesse hoje encarnado com a gente, certamente nós já teríamos uma emissora de televisão. Porque a visão dele era apresentar ao mundo a percepção do que o Espiritismo tem a oferecer, com o objetivo de combater o materialismo, que é o principal vilão, convencer os incrédulos e apresentar uma perspectiva educacional para o homem
chamando ele a atenção de que ele é um espírito imortal. Então, Kardec era um homem muito empenhado nisso. Ele não perdia tempo fazendo situaçõezinhas bobas. Ele queria que a ideia avançasse. E aí, esses 12 anos de Revista Espírita foram 12 anos que quem lê a Revista Espírita vai vendo a maturidade de Kardec sendo colocada à prova. E é importante a Revista Espírita, Bruno, porque foi a Revista Espírita que trouxe muitos textos que formam a codificação. As pessoas acham que é uma coisa anexa, mas o debate social das ideias espíritas, através da Revista Espírita, é que foi fomentando em Kardec a necessidade de construir as obras da famosa codificação, né? Eu gosto muito também de uma outra obra dele, que é A Viagem Espírita, em 1862, que é quando ele vai contar, né, o translado que ele faz de 1860 até 1867, em mais de 20 cidades francesas, até chegar na Bélgica. E você vê um Kardec feliz, porque percebe que as ideias e a estrutura do pensamento que ele estabeleceu estava sendo aceito por todos. Kardec fala sobre a multiplicação dos grupos espíritas, a multiplicação de médiuns, a multiplicação de espíritas interessados em estudar as ideias, né? Kardec fala muito sobre a cidade de Lyon, a cidade de Bordeaux, que eram cidades que guardavam uma relação direta com uma população mais carente, mais pobre, em virtude da Revolução Industrial. E Kardec mostra o aspecto consolador que o Espiritismo trazia para a vida dessas pessoas, para elas enxergarem o porquê passavam pelas situações que às vezes elas passavam. E é interessante porque nesse meio, nessa história, Kardec vai descobrindo e inspirando outras grandes personalidades, como o próprio Gabriel Delany, que desde criancinha conviveu com Kardec. Kardec, inclusive, levava brinquedos para dar de presente para o Gabriel Delany. Eu queria ser um Gabriel Delany da vida, para poder receber uns presentinhos do próprio codificador, que era amigo direto dos Delany, né, dos pais de Gabriel. Assim como também o Leon Denis, que mesmo tendo visões espontâneas das vidas passadas dele, não se utilizou do fenômeno mediúnico para se convencer. Foi um dos primeiros casos em que a própria apresentação da ideia fez ele se convencer de que a vida é imortal. E é muito bonita a biografia do Leon Denis, o contato que ele tem com Kardec, e o protagonismo que ele vai ter graças a essas viagens que Kardec fazia, né? E aí vai entrar outras obras, que são as obras que foram menores, mas que tiveram como perfil, como característica, também trazer uma contribuição, segundo o próprio Kardec, né? Você vai ter a instrução prática sobre as manifestações espíritas, que junto com o resumo da lei dos fenômenos espíritas, vai apresentar para a gente a metodologia espírita de investigação dos espíritos. É a apresentação de pura ciência espírita. E é importante a gente aqui considerar, Bruno, que essa característica de Kardec, né, de apresentar o pensamento espírita como fruto de uma investigação científica, é muito valiosa para ganhar sustentação na sociedade em que ele estava inserido. Uma sociedade positivista, materialista, que só se convencia com fatos, né? Você vai ter grandes nomes, como, por exemplo, William Crookes. Todo mundo acha bonitinho e fala assim, o William Crookes foi o cara que contribuiu com o pensamento espírita. Só que o William Crookes, ele começou a investigar os espíritos para derrubar Kardec, para derrubar a tese de que existem realmente espíritos. Só que é tão refutável a ideia que ele se convenceu. E aí começou a contribuir. Assim como o Ernesto Bozano lá também, né, o César Lombroso depois, personalidades que queriam derrubar o pensamento espírita, mas que quando começaram a investigar, começaram a perceber que não era uma mentira, não era um faz de conta, eram fatos. E o próprio Kardec ele vai o tempo todo nos fazer menção
da importância que os fatos tinham no impacto das ideias. E aqui cabe uma reflexão, Bruno. A comunicabilidade com os espíritos é de vital importância para o impacto das ideias espíritas, porque é a única forma que nós temos de comprovar a existência dos espíritos. É fazendo com que eles se comuniquem. Então você vai encontrar muitas pessoas que só se convencem de que a vida é imortal quando recebem uma comunicação espiritual, com uma riqueza de detalhes que faz ela dizer assim, não tem como alguém forjar isso aqui. Foi realmente o meu parente, foi realmente a pessoa tal que escreveu. E é extremamente valioso a gente perceber o impacto que o contato com os espíritos traz para a vida de todos nós. Né? Tem um outro livro para poder a gente fechar, que foi justamente um livro que não foi publicado por Kardec, ele escreveu esse livro, mas foi publicado pelo Movimento Espírita Francês, a própria Amélie Baudet, que publica, que foi o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Um opúsculozinho. Já tem traduzido já ele, né? Eu tenho. Isso, exatamente. Só um parênteses, Bruno, foi bom você ter falado sobre essa questão da tradução, porque muitas dessas obras que eu estou falando aqui, inclusive a Revista Espírita, as pessoas não têm ainda o hábito de estudar por uma tradição histórica mesmo. Porque historicamente faz o quê? 20 anos ou 25 anos que algumas dessas obras foram traduzidas para o português. Então não é algo que faz parte da nossa rotina, da nossa dinâmica. Começa a ser percebida agora. Então, quando eu falo para as pessoas, Kardec publicou 23 obras, o pessoal se assusta. Porque o pessoal diz assim, peraí, 23 obras eu só conheci assim. Mas existe muito mais coisa de Kardec. E agora há pouco, a própria Universidade Federal de Juiz de Fora, juntamente com todo um projeto do Lar André Luiz, está aí resgatando os mais de 200, ou melhor, os mais de 2.000 escritos inéditos de Kardec, que estava aí na mão do Canuto Abreu, mas que agora está tendo um projeto para nos fazer conhecer esses escritos inéditos do Kardec. Inclusive, eu recomendo aqui um documentário que já está disponível no YouTube, Bruno, em 8 episódios, que é o documentário Em Busca de Kardec. Muito bonito, muito bem dirigido, muito bem feito, em que faz justamente essa investigação de algumas dessas obras, de alguns desses relatos de Kardec. Está no YouTube, é um documentário muito bem feito, vale a pena assistir. E aí esse catálogo racional, para a gente fechar, foi justamente uma obra, Bruno, que trouxe uma característica de Kardec que a gente precisa viver cada vez mais como espíritas. Kardec, o pessoal está falando, está parando muito. Está parando para mim? Não, é conexão das pessoas mesmo. Não está travando aqui, não. É importante que fique gravado, aí as pessoas depois assistem direitinho. Tá bom. E aí, esse catálogo racional é interessante, Bruno, porque nele, Kardec apresenta como obras fundamentais para uma biblioteca espírita, obras que são espíritas, obras que são espiritualistas, o que quebra aquele preconceito que nós vemos no movimento espírita com as obras espiritualistas, o que para mim não existe assim explicação, porque o próprio Kardec deixa muito claro, nós somos espiritualistas também, todo espírita é espiritualista, apesar de nem todo espiritualista ser espírita. O próprio Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro, é um livro de filosofia espiritualista. Então, é preciso a gente não cair na armadilha de alguns preconceitos que não se fundamentam. Mas vai ter também obras que são de outras religiões, obras que são de autores que escreveram sobre temas de interesse do espiritismo, mas que não eram espíritas. E aí, pasme, Kardec coloca nesse catálogo obras que atacavam o espiritismo também. Exatamente porque Kardec dizia que não precisa temer nada.
não precisa olhar para as obras, para os livros, com temor. Porque a ideia espírita é tão bem fundamentada em fatos, em ocorrências concretas, plausíveis de investigação e comprovação, que não há nada que vá refutar ou que vá destruir o pensamento espírita, porque ele é muito bem solidificado em fatos. Agora, Kardec nos convida a conhecer o pensamento que acusa, exatamente porque a característica fundamental do espiritismo é o diálogo. É o diálogo com os diferentes saberes e diferentes ideias. E não somente o diálogo, mas também para que a gente possa guardar em nós a convicção para defender as ideias que a gente acredita, Bruno. Porque eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente que acredita em reencarnação porque ouviu dizer. Mas se você perguntar, explica e fundamenta para mim a crença da reencarnação, não vai conseguir explicar. Porque não tem uma convicção fundamentada em fatos e dados que sustente os argumentos. Então, diante de alguém que pensa contrário, essa pessoa vai fugir do debate. Porque ela não tem argumentos que sustentam as suas convicções. Ela acredita porque disseram que pode acreditar. Ela acredita porque ela ouviu dizer. Ela acredita sem argumentos que promovam convicções sólidas. E Kardec nos convida a ter convicções sólidas para ter condição de debater com os diferentes saberes. Isso é algo que nós estamos carecendo muito nos dias de hoje. Veja, até sobre as diferentes religiões. Tem alguém que diz assim, apareceu um irmão evangélico e ele vem debatendo com a Bíblia, ele vem falando em nome de Deus, em nome de Jesus, aquela coisa toda. Mas o que é que você, como espírita, faz? Eu respeito. Eu deixo ele quieto. Aí a gente usa uma coisa que é um preconceito linguístico terrível. Cada um está no seu nível de evolução. Não. Você que não tem argumentos para sustentar as suas convicções. Porque você não estuda, porque você não tem um bom aprofundamento na doutrina espírita, porque você não estuda a própria doutrina que você está conversando, porque você não conversa com os diferentes saberes. Então é a sua ignorância que faz você se esconder atrás dessa ideia de que o outro está com um outro ponto de vista, eu vou respeitar e ele fica calado, eu fico calado também, dá tudo certo. Não! O fazer espírita é um fazer com diálogo, é um fazer que se aprofunda nas convicções. Então, é um budista? Vamos sentar e vamos conversar. É um Hare Krishna? Vamos sentar e vamos conversar. É uma pessoa de matriz africana? Vamos sentar e vamos conversar. É um evangélico, daquele bem ortodoxo? Vamos sentar e vamos conversar. Baseado nas convicções, baseado nos argumentos e promovendo um debate livre de ideias. O Espiritismo nos convida ao debate livre das ideias. Essa é a grande contribuição das obras de Kardec. E é isso que a gente precisa não deixar morrer, sempre resgatar e sempre fomentar nas pessoas o estudo. Vou te falar uma coisa, Bruno. Muitas pessoas adoram as obras do André Luiz. E eu também gosto porque acho que são obras que contribuem muito para a gente refletir sobre muitas questões. Porém, muita coisa que o André Luiz escreveu, o próprio Kardec já tinha escrito. Muita coisa que o Emmanuel veio escrever por muitas obras do Chico Xavier, o Kardec já tinha escrito e os espíritos também. A gente precisa fazer um trabalho de compreender a base para começar a entender o resto do edifício, em que esse resto de edifício é diferente ou veio a acrescentar ou veio a trazer um plus a mais. Então, o estudo está sempre presente na base do pensamento espírita. E é isso que a gente precisa manter vivo, manter aceso, esse gosto por investigar, por compreender as razões históricas, as razões de ser. E aí, só para fechar, pelo meu relógio aqui, nós temos ainda 3 minutos, né? A gente precisa entender isso,
numa tradução para o nosso movimento espírita, né? A própria história do movimento espírita nos mostra que foram precisas muitas lutas para que esse pensamento livre, esse pensamento focado na percepção do espírito imortal, pudesse ser percebido. Quem estuda, Bruno, a história do movimento espírita brasileiro, por exemplo, não pode se dar o luxo de dizer que os espíritas ou o movimento espírita não se envolve com organização política, no sentido de organização de um bem comum, de um bem social. Porque toda a luta do espiritismo quando chega no Brasil foi política. Para ser aceita pelo Império, para ser aceita na República, para ser aceita pela mudança das leis da época, que enquadravam o espiritismo como um culto de magia e que era abominado, que era proibido. Então foram muitas lutas para fazer com que as ideias espíritas fossem aceitas nesse país que nós estamos. E tudo isso só foi possível mediante a apresentação de argumentos bem fundamentados e mediante a percepção da convicção daqueles que abraçavam o espiritismo como filosofia, como ciência, como proposta moral para as suas vidas. E é assim que devemos ser. Se somos espíritas, sede-o, pois, mas sede na convicção inabalável do que você pensa, do que você fala e do que você vive. Não seja espírita de momentos, seja espírita de forma constante e contínua, para que onde você chegue, o pensamento possa refletir através de você na ideia de apresentar ao mundo uma nova perspectiva de ideias. E eu vou te falar uma coisa, Bruno, estamos aí com 166 ou 167 anos de doutrina espírita, né? Considerando o Livro dos Espíritos como um marco desse processo. E nós estamos muito atrasados como doutrina, no que se refere ao movimento. Porque se nosso foco é debater e promover a mudança de ideias do materialismo para o espiritualismo, a gente ainda tem um mundo muito materialista. A gente ainda tem um mundo onde a matéria exerce uma influência muito grande sobre o espírito. E é um debate, é uma discussão que a gente tem que conseguir fazer para além dos muros das casas espíritas e fazer um diálogo amplo, inclusivo, participativo e plural para que as pessoas também tenham contato com esse diálogo, com esse conhecimento que promove o livre pensar e promove principalmente a liberdade de consciência. Querido, foi um prazer e uma alegria, espero ter contribuído. Vou passar para você fazer as considerações e no fim a gente conclui com a prece. Maravilha, como sempre, Rodrigo. Uma aula, né, que quando eu convidei para tratar desse tema, você atendeu todas as minhas expectativas, né, trazendo essa parte histórica, que eu sei que você é um investigativo, né, tem esse caráter de ciência, né, de buscar o conhecimento. Isso é essencial para o movimento espírita, né? Você também, como parte do movimento jovem, eu acho que tem acrescentado muito, né? E eu dar voz a você é dar voz, né, a esse resgate histórico mesmo, né? Como a gente faz no cristianismo primitivo, a gente está falando agora do Kardec, né? Redivivo, vamos chamar assim. Que é necessário pegar esse embasamento que é irrefutável, né? E a gente perdeu, quando a gente estuda a cultura brasileira, a antropologia mesmo, a gente vai ver que estudar a história do Brasil é ver que existe um romance, né? Tudo é romanceado no Brasil, principalmente por esse lado religioso. E a ciência espírita, como Kardec tratou, né, do assunto da espiritualidade, espiritualismo, ou seja, hora nenhuma ele romanceou ou cuidou mais de um lado. Tudo está muito intrínseco, né? Não existe separação. Né? De forma didática, a gente pode até separar para explicar, mas é tudo junto. Não existe essa separação, não é essa idolatria, não é, da figura do médium, como o movimento espírita ainda faz. Então, é importante a gente tratar Kardec em sua essência, como você
falou com a autoridade de quem pesquisa, de quem realmente não se satisfaz com uma fonte só, né? Vai atrás, faz um comparativo, como Kardec realmente nos ensinou. Então, essa live, né, hoje que tratada, que fica gravada no nosso canal do YouTube, tanto no IGTV, ela é necessária e vai ser sempre indicada àqueles que estão iniciando, né? E principalmente quem acha que sabe alguma coisa, né? Que olhe novamente para ver se o prisma que a gente está tratando está sendo adequado, né? Que, como você falou bem, mais uma vez, de 20 anos para cá, né, houve o resgate dessas obras que não tinham a tradução no Brasil e que são necessárias realmente. A Revista Espírita é uma fonte inesgotável, né? Tem várias pessoas que falavam só do Pentateuco, né? O chamado Pentateuco, mas a Revista Espírita é a base de tudo, né? Quer entender dos outros orbes, né? Pronto, está lá na Revista Espírita, né? Tem tudo, exatamente. Tudo que não se trata em profundidade, você vai encontrar na Revista Espírita. Então, é primordial. Então, eu convido para a nossa próxima palestra também, para a Consônia Damasceno, que vamos tratar do o que fazemos na espiritualidade ao desencarnarmos, né? Para a desilusão daqueles que acham que a gente vai ficar lá a bel prazer, não é? Então, vamos tratar desse assunto. Agradecer mais uma vez o Rodrigo. Vou deixar só um pensamento para reflexão e vou passar a palavra para a nossa prece final. O ser que pensa hoje é o ego e não o ser integral e em comunhão com o Criador. O ser que pensa hoje é o ego e não o ser integral e em comunhão com o Criador. Essa frase, esse pensamento, essa reflexão vem em linha com o que o Rodrigo acabou de falar. Por mais que eu tenha conhecimento espírita, por mais que eu trabalhe minha reforma íntima ainda hoje, o ser que pensa ainda é o ser do ego, do materialismo, que eu combato diariamente. Passo a palavra, Rodrigo. Fica com Deus. Então, vamos nesse momento orar, rapidamente dizer: Senhor, graças te damos pela oportunidade da vida e de estarmos aqui. Nos inspira, nos ampara, nos protege, nos ilumina e nos favorece caminhar no caminho reto do bem. Que a tua paz, que a tua luz e o teu amor permaneçam envolvendo os nossos corações, a todos nós, irmãos encarnados e desencarnados, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. Eu que agradeço, querido. Deus sempre te abençoe nessa tua jornada. Muito obrigado. Todos nós. Parabéns a vocês também aí pela iniciativa. Tudo de bom. Continuemos juntos, sempre. Tchau.